Bem-vindos ao curso de Design de Enlaces Óticos. O que é o curso de Design de Enlaces Óticos? Vamos falar um pouquinho sobre esse curso. Tá? Nesse curso serão apresentadas situações bem práticas do dia a dia de quem trabalha com projeto de enlaces óticos. De quem trabalha com manutenção também, tem muita coisa aqui que vai auxiliar. São situações práticas de quem trabalha no dia a dia, como que eles encaram isso, como eles resolvem alguns determinados problemas que são muito comuns. Claro que é uma infinidade de problemas que não caberiam dentro de um curso, mas com certeza as situações mostradas aqui, elas apresentam grande parte, né, os problemas mais comuns que acontecem dentro de uma rede viva, uma rede que está funcionando. Tá? Então, primeiramente, a gente vai conceituar algumas coisas, alguns parâmetros do que é um enlace óptico, o que é potência de transmissão, perda, tudo que é considerado, todas as variáveis que são consideradas no cálculo de um enlace óptico. Aqui nesse curso você vai aprender a projetar um enlace óptico do zero. E muitas vezes também você vai identificar se um enlace com determinadas características é um enlace viável ou não viável e o que fazer para torná-lo viável, ok? Então, vamos em frente. Bom, quem que é o professor? Primeiramente, vou me apresentar. O meu nome é Carlos, eu sou engenheiro eletricista, formado pela PUC Paraná lá nos anos 90, né? Lá 1990 e bolinha. E eu tenho bastante experiência aí como engenheiro de telecomunicações, muita dessa experiência adquirida trabalhando em campo, emendando fibra ótica, instalando equipamentos de telecomunicações. E eu acho que quem trabalha em campo tem uma grande oportunidade de aprender na prática como que funciona uma rede. É claro que o embasamento teórico é importante, mas a maior escola é trabalhar em campo. Tá? Quem trabalha em campo com conhecimento teórico sai muito na frente. Tá? Eu já ouvi muita gente falando, porque não precisa do embasamento teórico, você consegue trabalhar bem. Claro, existem profissionais que conseguem captar, mas eles sabem resolver os problemas, mas não sabem exatamente da onde vem, né? Por que é assim, o que está por trás disso. Né? Tem uns caras interessados até que se destacam e conseguem fazer. Trabalhei em empresas como a Siemens, hoje é a Nokia Siemens, CITES, que é Centro Internacional de Tecnologia do Software, onde aqui eu tive a oportunidade de ministrar como instrutor cursos em telecomunicações, tanto no Brasil como na Alemanha. Trabalhei na Espanha numa empresa chamada Comunicaciones e Sonido, prestava serviço para a Telefônica de Espanha, uma grande escola também. Tá? Trabalhei na Dimension Data, que é uma empresa de TI, que presta serviço para outras empresas, é uma empresa de serviço em TI. E na Oi, muitos anos também, como engenheiro de telecomunicações, trabalhando desde a instalação em campo até a gestão de projetos, gestão de contratos e implantação da rede, desde a emissão do pedido até a aceitação da rede, ela toda funcionando para a equipe de operação. Tá? Então, como eu disse aqui, já trabalhei em campo e com gestão de equipes de implantação em redes de telecomunicações. Aqui está o meu LinkedIn, qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato para tirar alguma dúvida ou perguntar qualquer coisa aí da profissão, o que eu puder esclarecer, eu vou correr atrás e vou responder. Muita coisa às vezes eu não vou saber responder, mas se não souber a gente corre atrás e acha uma resposta, ok? Vamos começar o curso então, que é um curso super legal. Esse curso aqui de design é um curso em que você tem que ter pelo menos as noções básicas de como funciona a rede ótica. Tá? Existe um outro curso sobre redes óticas, onde aborda aí os fenômenos de refração, os fenômenos que ocorrem em fibras óticas. É interessante que você tenha essa base, saber o que é uma refração, como que a luz se comporta. É importante para que este curso agora
de design seja mais proveitoso, ok? Dito isso, vamos em frente. Projeto de redes óticas, ou design de redes óticas. Primeiro vamos falar sobre o cálculo sobre redes óticas. É importante até você pegar um caderno e anotar, à medida que eu vou falando, eu sei que tem aí na aula, mas é importante você anotar, porque os parâmetros que a gente vai comentar agora, você vai utilizar durante os cálculos. Vamos lá. Cálculo do enlace pela atenuação. Essa aqui é a forma mais comum de cálculo de enlace de fibra ótica. Vamos supor uma conexão ótica, uma fibra ótica, entre uma cidade A qualquer e a cidade B. Ok? Claro, você vai falar, mas aqui é Nova York, aqui é Paris. Tá, imagina, claro que elas podem estar conectadas via fibra ótica, sim, por que não? Né? Existem enlaces transatlânticos. Mas imagine que essas duas cidades estejam terrestres, no mesmo continente. Tá? Uma cidade A qualquer e uma cidade B qualquer ligadas por um enlace óptico. Tá? O que envolve um enlace óptico? Né? Quais são os parâmetros? Primeira coisa, o comprimento do enlace, a distância do enlace, em quilômetros normalmente. Tá? Essa distância do enlace é um parâmetro extremamente importante, porque a gente precisa vencer a distância, a luz que é inserida aqui tem que vencer a atenuação e vencer essa distância para chegar do outro lado e ser maior do que a sensibilidade do equipamento lá na ponta. Ok? Então, LT, tá, vai ser a distância total, o comprimento total, é dado em quilômetro. Então, anote aí o primeiro parâmetro, que a distância, o comprimento do cabo, é dado em quilômetro. Ok? Segundo parâmetro, potência de transmissão, é dada em dBm. Vamos falar um pouquinho sobre dBm. Tá? Potência de transmissão. dBm é uma grandeza, né, que mede a potência. dBm, esse mzinho aqui, ele informa que é em relação a 1 miliwatt. 1 miliwatt. Letra linda, né? 1 miliwatt. Então, quando a gente fala em dBm, a gente está falando em miliwatt, em potência. Tá? Então, assim como você fala que uma lâmpada tem 100 watts, você pode falar que um enlace transmite um laser numa potência de X dBm. Ok? Só lembrando que quando a gente trata de dBm, a gente não está lidando com uma grandeza linear, assim como a gente trata com watts. Por exemplo, deixa eu explicar melhor aqui. Ó. Imagina um gráfico. Aqui, ok? E aqui o tempo. E aqui a potência em watts. Ok? Se você tem 10 watts aqui, né, no tempo, sei lá, no tempo 1 segundo, você tem 10 watts aqui, né? Você sabe que, sei lá, no segundo, em 2 segundos, por exemplo, você proporcionalmente vai ter uma 20 watts, por exemplo. Dobrou ali, dobrou aqui. Entendeu? Isso aqui é uma grandeza linear, certo? Então, assim, eu sei que 10 watts é uma potência e 20 watts é o dobro dessa potência. Parece óbvio, né? 10 watts, claro, o dobro vai ser 20 watts. Mas em dBm não funciona assim. Por quê? Porque o dB não é uma escala linear, é uma escala logarítmica. Então, se você tem, por exemplo, aqui um outro gráfico no tempo e você tem aqui uma potência em dBm, o que acontece? dBm. Que linda a letra, né? Que difícil aqui com o mouse. Então aqui, se você tem, por exemplo, é uma escala logarítmica, né? Se você tem aqui 1 dBm, né?
no tempo 1, né? Sei lá, se você pegar aqui no tempo 3, né? 3. Aqui você já vai ter, sei lá, sei lá, 30 dBm. Entendeu? O que eu quero dizer é, você aumentou um pouquinho aqui, aumenta demais aqui, ó. Né? Não uma escala linear. Então, por exemplo, quando você fala assim, 1 dBm é 1 dBm, 2 dBm é o dobro da potência. Não, não é. Tá? Vai ser muito mais do que isso. 3 dBm é o triplo da potência. Não, não é. Entendeu? Então ele funciona de uma escala logarítmica. Então, onde o dobro, o triplo, o quádruplo em dBm não obedece como o dobro, o triplo, o quádruplo, como acontece em watts. Tá? Então, assim, o que você tem que ter em mente agora? Tá? Que dBm é uma potência em relação a 1 miliwatt, ok? E ela funciona de escala logarítmica, ela não é linear. Tá? Vamos entender isso nos exemplos práticos. Com o passar do tempo, você fala tantos dBm, você já vai saber que se é alto, se é baixo, é uma coisa que você se habitua, é muito, muito tranquilo. Então no começo é um pouco complicado, mas depois de um tempo fica tranquilo de entender. Ok? Aqui tem um quadrinho que expressa bem isso, olha só. Esse quadrinho aqui pode esclarecer muito as dúvidas. 0 dBm não é zero de potência. 0 dBm ele é 0,001 watt. Então, por exemplo, 0 dBm é uma potência comum nos enlaces. Hoje você vai lá, coloca um equipamento de transmissão aqui e ele tem uma potência lá de 0 dBm. Significa que a luz está saindo em 0,01 watt. É uma potência boa de saída. Ok? Às vezes tem uma placa que emite lá em menos 2 dBm, um pouco mais baixo que isso. Tá certo? Notem aqui, ó, que 1 dBm, né, 1 dBm já é 0,01254 watts. 10 dBm é 0,01 watts. 100 dBm, olha só, eu aumentei 10 vezes aqui. Em watts, olha só quantos zeros tem aqui. 100 dBm dá 100 milhões de watts. Enquanto 10 dBm dá 0,01 watts. Entenderam? Então aqui, ó, ocorre o gráfico melhor aqui para representar isso. Seria aqui, ó, dBm aqui, né? E watt aqui. dBm aqui. Melhor até que o exemplo do tempo, né? Então você tem aqui 10 dBm, pô, aqui, ó, dá 0,01. Desculpa, 10 dBm aqui, ó. 10 dBm. Putz, só um pouquinho. 10 dBm aqui vai dar aqui, por exemplo, esse valor, 0,01 watts. Mas aí 100 dBm vai dar lá em cima, né? Que o gráfico sobe assim. Quantos watts? Né? 10 milhões de watts. Entenderam? Então assim, ó, esse quadrinho aqui ele ilustra bem que o dBm é uma medida de potência que não é linear. Né? Enquanto 10 dBm é 0,01 watt, é uma potência altíssima para transmissão, 10 dBm. Normalmente utiliza-se aí até 2, 5 dBm, assim estourando. 0 dBm é uma potência comum nos lasers para transmitir. E 100 dBm aqui é uma coisa astronômica. Então, só pensar que o dBm é uma grandeza logarítmica e não linear. Então, anotando aí, os seus parâmetros de cálculo são, primeiro, a distância, que é dada em quilômetros, a potência de transmissão é representada por P maiúsculo T minúsculo, por PT em dBm, ok? A sensibilidade do receptor aqui a gente vai representar por SR, sensibilidade do receptor, né? É a mínima potência que deve chegar do outro lado, também é dada em dBm. Então se aqui eu transmito, por exemplo, sei lá, 10 dBm, e aqui no enlace todo eu tenho uma perda de 10 dBm, eu vou chegar numa potência aqui no receptor de 0 dBm. Então a sensibilidade do receptor para funcionar tem que ser pelo menos 0 dBm. Okay? Se a sensibilidade for 1 dBm já não vai funcionar. Ok?
Então, assim, isso dos dBMs de perda aqui a gente vai falar com mais detalhes. O que é importante agora, nesse momento? Entender parâmetro em quilômetro de distância, potência de transmissão PT em dBm, sensibilidade do receptor também em dBm, ok? Atenuação do cabo é em dB por quilômetro, né? Às vezes eu estou usando uma frequência, sei lá, da segunda janela de transmissão que está em 1550 nanômetros ou nanômetros, né? Que é, por exemplo, 1 dB por quilômetro. Então essa atenuação do cabo significa que o meu sinal vai perder 1 dB a cada quilômetro que ele andar. Então essa atenuação do cabo vai das características da fibra e da frequência do laser. E é dado, a atenuação do cabo é AC, e é dado em dB por quilômetro. Ok? Quinto parâmetro, quantidade de emendas no cabo, número de emendas. Então, se você fez o outro curso, você sabe que a emenda ótica ela causa perda no sinal. Então aqui, por exemplo, se eu tenho aqui 4 emendas no meu cabo, cada emenda vai dar uma pequena perda do sinal e ela tem que ser levada em consideração no cálculo, tá? Então a quantidade de emendas no cabo, a perda por emenda, que é dada em dB, ok? Então olha só, número de emendas, né? Rompeu a fibra, o cara foi lá e emendou a fibra. Então essa emenda ótica vai dar uma determinada perda, tá? Ok? Então assim, olha, perda por emenda é dada em dB. Vejam só a diferença. Aqui é em dB e não em dBm, tá? dB é uma comparação entre potências. Como assim, Carlos? Bom, dB é como se fosse porcentagem, num modo muito rudimentar. Tá? Por exemplo, quando você fala que você perdeu 50% da potência, você sabe que você perdeu, né, metade da potência. Certo? Então, assim, o porcento aí não é uma grandeza que você mede metro, litro, quilômetro. Ele é simplesmente uma comparação. É o quanto aumentou, o quanto diminuiu, ou quantos por cento, quantos em relação ao 100. Certo? O dB é a mesma coisa. É uma comparação entre potências. Né? Uma comparação entre potências. Então, quando você fala que você perdeu, é uma perda, você perdeu 3 dB, por exemplo, quer dizer que você perdeu 50%. Se você fizer o cálculo do dB, 3 dB dá 50%. 3 dB. Então, a unidade de perda, poxa, deu uma perda no cabo, né, de 3 dB por quilômetro. A cada quilômetro eu perco metade da potência, 3 dB, por exemplo. Tá? dB, então, é uma unidade logarítmica, também não é linear, como essa aqui, mas ela expressa uma perda ou um ganho. Você pode dizer, ó, eu ganhei 5 dB, tive um ganho de 5 dB, ou tive uma perda de energia de 3 dB ou 1 dB. É a mesma coisa, eu ganhei 50%, perdi 30%. Não é uma unidade tipo metro ou em relação ao miliwatt. Então ele vai indicar, o dB sempre vai indicar uma perda ou um ganho, certo? Então você nunca vai dizer, eu estou transmitindo numa potência de 5 dB. Não faz sentido. Agora, de 5 dBm já faz, porque 5 dBm já é uma potência em relação ao miliwatt. Eu estou mensurando uma potência. Agora, se eu falo somente em dB, eu estou falando somente o quanto ganhou ou o quanto perdeu. Ok? Então aqui, ó, então a gente fala aqui de quantidade de emenda no cabo, é o NE, e perda por emenda. Né? Às vezes cada emenda dessa aqui tem 0,1 dB. Então se eu tenho 4 emendas, eu vou ter 0,4 dB de perda no enlace inteiro, que eu vou ter que levar em consideração. Ok? Outro parâmetro é a quantidade de conectores, números de conectores. Tá, onde que está esse conector, Carlos? Tá, o conector está aqui, olha. Dentro de uma estação, deixa eu fazer aqui do ladinho. Como que funciona na prática? Dentro da estação você tem um bastidor,
com o seu equipamento instalado, né? O equipamento, ele sai uma fibra ótica aqui, entra numa calha, bonitinho, e vai chegar num DGO. DGO, distribuidor geral ótico. Essa conexão da sua placa ótica aqui, que está transmitindo e recebendo, você vai colocar um cordão ótico. Se você fez o curso anterior, você vai saber que o cordão ótico pode ter vários tipos de conectores, tipo SCPC, SCA-PC, ou um E2000 APC, um E2000 PC. Tá? E cada conexãozinha dessa de conector, ele implica em uma determinada perda. Então, às vezes aqui, ó, eu tenho um conector aqui, às vezes o meu equipamento, olha só, está num outro andar, e aí ele tem um interposicional, um DGO aqui, tem um outro DGO aqui, e já coloca um conector aqui, depois um conector aqui. Então cada conector, né, às vezes seu equipamento está aqui em cima, e ele tem que chegar na rua, né, no cabo que vai para a rua, que vem para cá. Então aí você faz vários jumpers de cordões óticos, e cada conector, né, implica numa determinada perda. Tá? Então a quantidade de conectores que você tem no seu enlace também tem que ser levada em consideração. Às vezes você tem uma regeneração aqui, né? E na regeneração às vezes você usa um conector também. A gente vai ver isso quando a gente considerar a regeneração do sinal no nosso projeto mais adiante. Tá? E aqui a perda por conector PCO, perda por conector que é dada em dB também. Eu não coloquei aqui, mas é dada em dB. Quanto que perde. Então se eu tenho 15 conectores, exagerando 10 conectores, e a perda de 0,1 por conector, eu vou ter 1 dB de perda no total. Tá? E nós temos sempre no nosso cálculo uma margem de segurança. Né? Uma margem de segurança que a gente usa aí como M. Quando a gente vai usar a margem de segurança, a gente sempre coloca uma margem de segurança no cálculo para garantir para que o nosso enlace não fique no limiar. Então a gente joga sempre uma margem de segurança. Tá? Então esses são os parâmetros que são utilizados no nosso cálculo do enlace. Né? Então entre uma cidade A e uma cidade B, nós temos quem? A distância, que é dada em quilômetros, a potência de transmissão, que é dada em dBm, a sensibilidade do receptor, que também é dada em dBm, tá? A atenuação do cabo é dada em dB por quilômetro. A atenuação do cabo depende da frequência e do tipo de fibra ótica, né? Às vezes é uma monomodo, multimodo, é diferente, né? Tem perdas maiores ou menores. A gente vai ver isso num gráfico que tem mais adiante, como a gente viu no curso anterior, certo? Então, a atenuação do cabo é dada por AC, quantidade de emendas no cabo ótico, número de emendas, né? NE, perda por emenda dada por dB, quantidade de conectores, perda por conector e uma margem de segurança. Ok? Então esse rabisco todo aqui são os parâmetros de cálculo de um enlace ótico. Tá? Então veja só. Para verificar se um sistema vai funcionar, vamos considerar o seguinte cálculo. Então aqui, sem o rabisco, eu tenho a minha distância, né, a minha potência, minha sensibilidade, atenuação do cabo, perda, né, das emendas. O conector não está sendo considerado aqui, mas tinha que ter o conector. Então tá, para ver se um sistema vai funcionar, a gente sempre vai fazer o seguinte cálculo. A gente vai pegar a potência de transmissão, que é a potência que eu tenho que vencer todos esses obstáculos. Então, a potência de transmissão menos o somatório de todas as perdas e sensibilidade do receptor. Faz sentido, né? Se eu tenho lá, sei lá, 5 dBm transmitindo, eu vou ter que ver 5 dBm a potência, vamos ver se ele chega aqui, se a sensibilidade vai dar certo. Então o que eu tenho que fazer? É a potência que eu estou transmitindo, tudo que eu estou colocando de potência, menos tudo que está saindo de potência. Tudo que eu estou
perdendo potência. Então, todo o meu ganho de potência menos tudo que eu estou perdendo de potência. Se esse valor for maior que zero, significa que está acima da sensibilidade do meu receptor e significa que o meu enlace é viável. Então vamos fazer o cálculo bem devagar aqui para vocês entenderem. Potência de transmissão, quem que é? P maiúsculo, T minúsculo. Potência de transmissão. Menos todas as perdas, os somatórios das perdas. Mas quais são as perdas? As perdas são perda nos conectores, perda nas emendas, perda na atenuação do cabo, mais que perda, né, que é a sensibilidade do receptor, que eu preciso chegar pelo menos na sensibilidade do conector. Tá? Então tá, quais são as perdas nos conectores? Pense comigo, se eu tenho um conector desse lado e eu tenho um conector desse lado, cada conector desse tem 1 dB de perda. Tá? 1 dB aqui, 1 dB aqui. Tá? Qual que vai ser a perda nos conectores? Vai ser o número de conectores multiplicado pela perda de cada conector. Então, se eu tenho 2 conectores, número de conectores, vezes a perda 1 dB. Então, a perda no conector, nesse caso aqui, vai ser de 2 dB. Então, o primeiro parâmetro aqui, ó, PT, que é a potência de transmissão, menos, abre parênteses, perda nos conectores. Perda nos conectores vai ser NCO, que multiplica PCO, ou seja, o número de conectores que multiplica a perda em cada conector. Tá? Então, tudo entre parênteses aqui, que eu estou pegando o somatório de todas as perdas. Né? Porque para ver se ele é viável, é a potência de transmissão menos todas as perdas. Perdas nas emendas. Né? Quais são o total de perda nas minhas emendas? Vai ser o número de emendas que multiplica quantos dB cada emenda está perdendo. Então vai ser, perda na emenda vai ser NCE, que multiplica, desculpa aqui, ó, NE somente, número de emendas, né, que multiplica perda em cada emenda. Vai ser multiplicado, nesse caso aqui, esse NE seria 4, 1, 2, 3, 4. Se fosse 0,1 dB, seria 0,4 dB de perda total, porque é um vezes o outro. Ok? Então, perda nos conectores é esse carinha aqui. Perda nas emendas é esse carinha aqui. Perda na atenuação do cabo. Tá? Vamos supor que esse cabo aqui tenha 10 km. Tá? E ele tem uma perda, sei lá, de 0,5 dB por quilômetro. dB por quilômetro. Qual que vai ser minha perda total? Né? A perda na atenuação do cabo inteira. Bom, se a cada quilômetro ele perde 0,5 dB e eu tenho 10 quilômetros, então vai ser a minha distância, 10 quilômetros, que multiplica a atenuação do cabo, ou seja, 10 vezes 0,5, nesse caso aqui vai ser de 5 dB, nesse exemplo. Então, a perda por atenuação no cabo vai ser quantos quilômetros é o meu enlace, que multiplica quantos dB por quilômetro ele está perdendo. Então, essa vai ser a minha atenuação no cabo. E a sensibilidade no conector em dBm é o quanto, né, eu posso chegar lá, né, para ele entender. Então, a sensibilidade SR é esse cara aqui. Então, substituindo, né, todos esses, o que está escrito aqui por essa fórmula, nós temos que a potência de transmissão, que é essa daqui, menos o somatório de todas as perdas. Então, esse parênteses aqui, esse menos aqui, vai deixar todo mundo menos dentro do parênteses. Então, vai ser menos perda nos conectores, que é esse cara aqui, né? Menos perda nas emendas, que é o mesmo que esse aqui, menos, que o menos está aqui antes do parênteses, vai dando menos em todo mundo, hein? Menos perda na atenuação do cabo, que é distância vezes a atenuação do cabo, menos a sensibilidade, né? E menos, se for no cálculo de projeto,
o meu coeficiente de medo, para não falar outra coisa, né? Minha margem de segurança tem que ser maior que zero, assim, se isso for verdadeiro, o meu enlace é viável. Então, o que é importante saber neste ponto? Que, para que um enlace seja viável, eu pego toda a potência que está entrando no enlace, diminuo da somatória de todas as potências que estão saindo, né, do meu enlace, tem que ser maior que zero. Okay? E isso gera essa fórmula aqui, que é a fórmula MOR de todos os projetos. Ok? Então, vamos para um exemplo prático, e assim você vai começar a entender como que funciona o cálculo, o projeto de rede ótica. Vocês vão ver que é bem simples. Exemplo prático número 1, que é o exemplo desta aula. Imagina um enlace ótico de 190 quilômetros, tá? Entre Curitiba e Pissarras, Santa Catarina, Balneário de Pissarras, perto do Beto Carreiro. Muito bom, quem não foi, aconselho, vale a pena. Então, um enlace ótico, tá? É um enlace que existe, tá? Um enlace de 190 km. Não vou falar a operadora, mas é um enlace que existe, de 190 km, e tem as seguintes características, tá? Todos os exemplos práticos aqui foram tirados da vida real. Então, vai ser bem interessante. Vamos ao primeiro exemplo, então. Você foi designado para projetar um enlace ótico entre Curitiba e Pissarras, distância 190 km. Tá? A seguir está o que o encarregado de compras da sua empresa comprou para realizar o projeto. Então, na empresa que você trabalha, tinha um cara lá, um cidadão, que é encarregado de compras, ele comprou uma porção de coisas para viabilizar o projeto que você tem que projetar. Tá? Então a gente vai ver já o que ele comprou. Então você tem que projetar um enlace de 190 km e considerar o que o cidadão, o encarregado de compras, comprou lá para a gente realizar o projeto. Considerando uma margem de segurança de 2 dB, verifique se o que foi comprado pelo cidadão atende e se o projeto poderá ser executado dessa forma. Dessa forma, como se o que ele comprou vai dar para vencer, né? Para deixar viável o projeto. O sistema a ser utilizado é um SDH compacto, que é um equipamento SDH, rede SDH. Tá? O equipamento no cálculo é irrelevante, tá? Pode ser qualquer equipamento ótico, podia ser um PTN, um DWDM, um roteador, podia ser qualquer equipamento aqui que transmitisse nessa potência. No nosso exemplo é um SDH compacto com capacidade de transmissão de 155 megabits por segundo, que é a hierarquia SDH primeira taxa de transmissão. Tá? Esse cálculo aqui da taxa de transmissão no momento é irrelevante. Tá? Tá aqui só para fazer firula, para deixar mais legal o exemplo. O laser desse equipamento trabalha em 1550 nanômetros, né? Que é a terceira janela de transmissão. E utiliza uma fibra monomodo. Isso quer dizer que a atenuação do cabo é 0,15 dB por quilômetro, ou seja, a cada quilômetro aqui que o sinal ótico sai do equipamento aqui, ele perde 0,15 dB. Ok? Todos esses dados a gente vai colocar naquele cálculo lá, você vai ver como é simples. A potência do laser de transmissão, que está aqui no equipamento, é de 1 dBm. E a sensibilidade na recepção lá em Pissarras é de menos 34,5 dBm. Tá? Considere 2 conectores com uma perda estimada de 0,7 dB por conector. Tá? Nesse ponto, pelo que a gente já viu, você já pode começar a anotar algumas coisas. A gente vai ver isso no próximo slide, mas você já pode, nesse momento, anotar que a distância LT é 190 km, né? Que a nossa margem, aquele M que a gente viu,
é de 2 dB, tá? Ok? Que o laser é de 1550 nanômetros da terceira janela. Você já pode anotar que a perda no cabo é de 0,15 dB por quilômetro, que a potência de transmissão é 1 dBm, que a sensibilidade é menos 34,5 dBm. Se chegar uma potência aqui, por exemplo, depois que o laser passar aqui, todo esse 190 km, chegar aqui menos 35 dBm, não vai funcionar. Tá? E vai 2 conectores, número de conectores, né, é igual a 2 e uma perda de cada um é 0,7. Ok? Então você tem que projetar esse enlace. Vamos ver se o seu amiguinho lá de compras te ajudou ou te ferrou. Vamos lá. Solução. Primeiro passo é discriminar todos os dados que possuímos. É o que eu falei no finalzinho da transparência anterior. Vamos lá. Potência de transmissão é 1 dBm. Sai aqui. Número de conectores, 2. Ele fala no problema. Perda por conector, 0,7 dB. Número de emendas no cabo. Lembra, é um cabo novo, você está projetando, então ele não vai ter emenda. Tá? Um cabo novo não tem emenda. É muito azar o cara, na implantação, chegar um cidadão lá e romper o cabo. Já aconteceu. Já tive esse desprazer. Mas é muitíssimo raro. Tá? No nosso problema aqui, é um cabo novo, então o número de emendas é 0. Logo, a perda por emenda é 0. Tá? Esses aqui são os parâmetros. A distância, 190 km. A atenuação no cabo é 0,15 dB por quilômetro. Já vamos ver. Porque esse parâmetro aqui é muito legal. A gente vai estudar muito ele nesses casos práticos. A margem de segurança é 2 dB. E a sensibilidade do nosso receptor aqui, do SDH aqui, no RX, né, na recepção, a sensibilidade, o mínimo de potência que ele tem que receber é de menos 34,5 dBm. Ok? Esse é o primeiro passo. Discriminamos os parâmetros. Lembra que eu falei aqui, ó, desse gráfico? Vamos entender isso daqui, ó. No problema, vamos voltar aqui um pouquinho. Opa! No problema aqui, o que ele falou? O laser do equipamento trabalha em 1550 nanômetros ou nanômetros. Terceira janela de transmissão. E a fibra é monomodo. Né? Isso quer dizer que a atenuação é de 0,15 dB por quilômetro. Então vamos entender isso aqui no nosso exemplo, naquele gráfico. Tá? Olha só, o que é esse gráfico? Esse gráfico ele mostra quanto que é a atenuação dependendo da fibra que a gente usa. Aqui nós temos a primeira janela de transmissão que vai de 850 nanômetros até mais ou menos aqui 900 nanômetros. A segunda janela de transmissão, que é 1310 normalmente, né, que é aqui, transmissão. A terceira janela, que é a do nosso problema, 1550, que eu falei lá no problema. E a quarta janela. Tá? Qual que foi a fibra que a gente usou? Foi a monomodo. Então a monomodo é essa cinza aqui, ó. Nem dá para ver direito aqui, ó. É essa cinza. O que significa isso? Significa, se eu estivesse usando a fibra monomodo e estivesse usando um laser na frequência de 850 nanômetros, aqui, ó, monomodo é a cinza. Bom, fibra monomodo, ele ia ter aqui, ó, uma perda de 1,1 quebrado aqui dB por quilômetro. Mas eu não estou usando a frequência de 850 nanômetros, eu estou usando a frequência de 1550. Então, qual que é a curva cinza da single mode aqui, da monomodo? É essa daqui. Bom, se é essa aqui na frequência, então a minha atenuação é 0,15 dB por quilômetro. Notem aqui, né, como eu falei no curso anterior, que dependendo da frequência que você usa no laser, na fibra, a frequência do laser, você tem maior ou menor perda no enlace. Certo? Então, se eu tivesse exatamente a mesma fibra, e tivesse transmitindo exatamente na mesma potência, se eu tivesse a frequência do laser diferente, eu teria uma maior ou menor
perda por quilômetro. Eu bato muito nessa tecla que as pessoas não se ligam muito nisso, né? Mas é muito importante esse dado, tá? Então, só para entender, esse aqui é um parênteses, né, no nosso problema, que esse gráfico aqui tem na internet, lá você bota lá, né, perda, né, por quilômetro, fibra monomodo, single modo, né? Então olha só, se eu estivesse usando uma fibra multimodo, essa verdinha aqui, ó, na mesma frequência, a multimodo ia dar uma perda muito maior que 0,15. Então tudo depende aí, ó, do tipo de fibra que você está usando e da frequência. No nosso caso, ele diz que está usando uma fibra monomodo, single mode, e uma frequência de 1550. Monomodo é essa curva aqui, ó, né? 1550, pega aqui nessa e vai dar uma perda de 0,15 dB por quilômetro. Ok? Então, esse gráfico aqui é muito importante. Substituindo os valores na fórmula do orçamento, né? Para ver se ele é viável, a gente tem que colocar lá, ver se o somatório da potência que eu estou transmitindo, menos todas as potências, a potência que eu estou transmitindo, menos tudo que eu estou perdendo, tem que ser maior que zero para que o enlace seja viável. Vamos ver se o cidadão de compras lá, que comprou tudo isso aqui, né, comprou uma placa aí com dBm, tudo que ele comprou, se vai dar certo ou não. Vamos lá, é essa fórmula, né? Potência transmitida menos todas as perdas tem que ser maior que zero. Vamos lá, potência transmitida, quem que é? Nosso 1 dBm. Tá? Menos número de conectores. Qual que é o número de conectores que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 2 conectores. Perda por conector, 0,7. Então 2 vezes 0,7. Menos número de emendas, o cabo é novo, né? Então 0. Isso aqui é 0, né? Menos a minha perda do enlace, né? Perda da atenuação do cabo vai ser a minha distância 190, né? Que multiplica a perda por quilômetro, que minha perda por quilômetro é 0,15 dB por quilômetro, porque eu estou usando uma fibra monomodo numa frequência de 1550. Logo, eu vou estar utilizando 0,15 dB por quilômetro. Então, esse parâmetro aqui é essa conta. Menos a sensibilidade que eu tenho que chegar lá, que é 34,5. Só que é menos, né, a sensibilidade, como está em menos dBm, você bota em parênteses, menos parênteses. Menos a sensibilidade. Tá? Então, menos a sensibilidade. Ah, mas a sensibilidade é menos 34. Aí você bota entre parênteses menos 34. Menos com menos vai dar mais. Ok? Menos a minha margem de segurança tem que ser maior que zero. Vamos fazer esse cálculo? 1 vezes 1,4. Aí fazendo esse cálculo aqui, menos 28,5, blá blá, menos isso, tem que ser maior que zero. Né? Olha só, a soma disso aqui deu 3,6 e é maior que zero, ou seja, o enlace é viável. Ou seja, o cidadão lá de compras, quando ele comprou uma placa no SDH com uma potência de transmissão de 1 dBm, pô, legal, vai vencer os 190 km. Né? Então, quando ele comprou o conector que tem uma perda de 0,7, beleza, vai vencer aqui. Né? Agora, se ele estivesse economizando e tivesse comprado aqui uma potência, uma placa, um módulo lá, com uma potência de transmissão de 0 dBm ou de menos 1 dBm, de repente não dava, aí tinha que fazer o cálculo. Né? Ó, dá pra fazer a lupinha aqui, ó. Legal. Então, vou fazer depois essa lupinha. Ok? Então, vocês podem ver que substituindo os valores na fórmula, ou seja, toda a potência que eu estou colocando no enlace, menos o somatório das minhas perdas, tem que ser maior que zero para que meu enlace seja viável ou não. Se esse valor aqui fosse menos 1, se esse valor aqui, por exemplo, fosse menos 1 dBm, né, menos 1 dB, dependendo da minha perda, né, se o somatório fosse menos 1,
ele não ia ser viável. Ou seja, você ia botar aqui e toda essa potência não ia ser capaz de vencer toda essa atenuação. Ok? Esse é o fim do exemplo prático 1. Tá? Basicamente, substituir os valores na nossa fórmula. E essa fórmula a gente vai usar em vários exemplos práticos. E o segundo exemplo prático é muito legal. Fique comigo e assista o próximo exemplo. Ok? Até lá!